Olá, mais um ABMed no ar na sua tela do YouTube e hoje trazendo para vocês a ABMed Cálculo. A ABMed Cálculo que nada mais é do que o programa da ABMed mais assistido, mais comentado, de maior visualização, de maior número de curtidas. Então eu estou buscando trazer mais a ABMed Cálculo, já que é o que a galera mais mostra que gosta. Então a gente tem o maior número de visualizações do ABMed Cálculo. E hoje eu vou trazer para vocês cálculo de parâmetros ventilatórios. A gente vai utilizar aí um simulador de ventilação mecânica que eu já falei, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Eu já falei sobre ele, que é o simulador de ventilação mecânica da Intermed, e a gente vai calcular todos os parâmetros ventilatórios, complacência, resistência, pressão de distensão a partir desse simulador. Então nós vamos começar nosso vídeo de cálculo de parâmetros ventilatórios utilizando o modelo de simulação de ventilação mecânica da Intermed. Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente explicando como é que usa, explicando todas as nuances desse software. Se você ainda não tem esse programa em seu notebook, baixe, porque ele vai lhe ajudar bastante a entender ventilação mecânica. É um programa 0800, não tem por que você não ter o programa no notebook. Bom, primeiramente então a gente vai ter que falar para vocês sobre dois conceitos importantes, que é o conceito de pressão de pico e de pressão de platô. Sem a pressão de pico e sem a pressão de platô, dificilmente eu consigo fazer meus cálculos de parâmetros ventilatórios básicos. Bom, uma coisa importante que vocês têm que entender é que para calcular resistência, para calcular complacência pulmonar, o ideal é que eu faça isso utilizando o modo VCV, modo volume controlado. Então, eu vou fazer aqui, então, vou ventilar meu paciente no modo assistido controlado por volume. Ligo o meu ventilador mecânico e já caio direto no modo assistido controlado, AC, assistido controlado por volume. E aí eu vou calcular o volume do paciente, o volume que ele merece receber. Lembrando que a fórmula de volume é 6 ml por quilo de peso predito, que a gente vai explicar mais na frente o que é o peso, esse tal desse peso predito. Bom, digamos que meu paciente tenha 70 quilos de peso predito. Logo eu vou ter um volume de 420 litros, 70 vezes 6. Então ajustei aqui 420 de volume para o meu paciente de 70 quilos de peso predito. E agora eu vou colocar aqui um fluxo em 30. Então grava bem esses dois valores. Volume de 420 e fluxo de 30. Frequência respiratória eu vou colocar em 15, então vou fazer uma frequência respiratória, vou botar uma frequência respiratória de 18, melhor dizendo. Vamos deixar aqui em 18, pode ser entre 12 e 20, vamos botar a PIP aqui em 5. A partir do momento em que eu tenho esses parâmetros que eu estou mostrando aqui para vocês, volume corrente de 420 com fluxo de 30, frequência respiratória de 18 e PIP de 5, eu agora vou gerar meus gráficos e a partir daí a gente vai observar, a gente vai visualizar o que é a pressão de pico e o que é a pressão de platô. Então, a pressão de pico, ela nada mais é do que a pressão máxima da fase inspiratória do meu paciente. Então, a pressão máxima na fase inspiratória é essa, onde eu estou com a setinha do meu mouse. Então, ó, a seta do mouse está apontando onde ele chega na pressão máxima. E aqui do lado, ó, ele me dá essa pressão máxima, que é de 17. Então, grava aí. São três coisas que eu quero que você grave. 420 é o volume corrente, 30 é o fluxo e a pressão de pico, que é de 17. Como é que eu faço agora para conseguir a pressão de platô? A pressão de platô é bem simples. Eu só venho aqui, a pressão de platô, a definição da pressão de platô é a pressão gerada a partir de uma pausa de 2 segundos da pressão de pico. Então, se eu tenho uma pressão de pico e eu faço uma pausa de 2 segundos na inspiração, a partir dessa pressão de pico, eu gero a minha pressão de platô. No Inter 5 Plus, que é esse simulador de ventilação mecânica que a gente está trabalhando, essa pausa de 2 segundos para eu calcular a pressão de platô é gerada a partir do momento que eu aperto esse botão. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem escrito Inspiratory Pause. Então, pausa inspiratória. Eu aperto o botão da pausa inspiratória e imediatamente meu gráfico agora vai dar uma pausa de 2 segundos e agora eu vou ter minha pressão de platô, que é em 13. Então, eu tenho uma pressão de pico que é em 17 e uma pressão de platô agora em 13. Pico 17, platô de 13.
Como é que eu consegui esse platô? Dando uma pausa de quanto? Uma pausa de 2 segundos a partir da minha pressão de pico. É só eu apertar o botão pausa, ok? Bom, estabelecido então a pressão de pico de 17, uma pressão de platô de 13, com volume corrente de 420 e um fluxo de 30 litros por minuto, eu agora vou começar a calcular os parâmetros ventilatórios do meu paciente. A resistência pulmonar, a resistência das vias aéreas, a complacência pulmonar e a pressão de distensão. Então vamos começar com a resistência das vias aéreas. Nada mais é do que a pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo. Então resistência das vias aéreas é igual a pico menos platô dividido pelo fluxo. Sendo que a resistência das vias aéreas, a pressão de pico é medida em centímetro de água e o fluxo em litro por segundo. Litro por segundo. Prestem atenção nessa informação, porque pode confundir vocês no cálculo que vai ser feito mais à frente. Vocês ainda se lembram? Óbvio, eu acabei de sair do vídeo, eu tinha uma pressão de pico de 17, uma pressão de platô de 13 e um fluxo de 30 litros por minuto. Que para eu transformar de litros por minuto para litros por segundo, basta eu dividir por 60 e eu vou ter que meu fluxo é de 0,5 litros por segundo. Agora ficou fácil, basta eu jogar na fórmula e eu vou ter que a resistência das vias aéreas é igual a 17, que é a pressão de pico, menos a pressão de platô, que é 13, dividido por 0,5. Isso vai dar 4 dividido por 0,5, que vai dar igual a 8. Então essa é a resistência das vias aéreas do paciente, 8. Bom, agora vamos falar sobre pressão de distensão. O conceito de pressão de distensão é muito fácil. O conceito de pressão de distensão é nada mais é do que a pressão de platô menos a PIP. Então, pressão de distensão é platô menos PIP. Que neste caso aqui, eu lembro que o platô eu defini como 13, e eu vi no gráfico como 13, e a PIP eu defini como 5. Então, a pressão de distensão é igual a platô menos PIP, logo pressão de distensão é igual a 13 menos 5, que vai dar aí 8 centímetros de água como pressão de distensão. Para fechar esse vídeo, o último parâmetro que eu vou calcular vai ser a complacência pulmonar. Complacência que talvez seja o parâmetro mais importante, porque é muito utilizado para, por exemplo, regular FiO2 e PIP de SARA. Então, normalmente, a complacência pulmonar você utiliza para regular a PIP da SARA, ver até onde esse paciente pode suportar uma PIP alta, etc. A gente vê através da complacência. Então, qual a importância da complacência pulmonar, principalmente na SARA grave, né? Normalmente é tatear a PIP do seu paciente. Se você faz isso pela complacência que ele tiver. E agora, chegando aqui à complacência pulmonar, da qual tanto falei no slide anterior, a complacência pulmonar que nada mais é do que o volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP, ou seja, volume corrente dividido pela pressão de distensão do paciente. Eu calculei a pressão de distensão anteriormente e vi que era 8, e o volume corrente eu pré-estabeleci em 420, lembrando que é volume corrente por peso predito do paciente. Então, volume corrente estabelecido em 420 e a pressão de distensão de 8. Logo, agora ficou fácil para a gente calcular, já tendo esses dados todos mastigadinhos para vocês, a complacência pulmonar é igual a 420 dividido por 8, a complacência pulmonar vai ser igual a 52,5. 52,5 é a complacência pulmonar do meu paciente. O peso predito que eu falei lá em cima, lá no início do vídeo, logo que eu falei que o volume corrente era 6 ml por quilo de peso predito. Sim, o peso predito ele é o peso que o paciente teria por uma determinada altura. Óbvio, se eu tiver um paciente de 200 quilos, 180 quilos, eu não posso ventilar esse paciente como se eu ventilasse fazendo, por exemplo, 6 ml por quilo de 200 quilos. Eu vou dar 1.200 ml de volume para esse paciente, e esse paciente, o pulmão dele não vai suportar. Apesar do peso dele ser de 200 quilos, o pulmão dele não é. O pulmão não acompanha esse crescimento. Então, eu preciso calcular o volume corrente de acordo com o peso predito do meu paciente, que nesse caso eu vou estabelecer a partir dessa fórmula. Homem, 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152,
e na mulher 45 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152. Então esse é o peso predito. É muito fácil, basta eu pegar a altura do paciente, colocar nessa forma e a partir daí eu vou ter o peso predito. Esse peso predito vai multiplicar por 6 para dar o meu volume corrente, visto que o volume corrente é de 6 ml por quilo de peso predito. Bom, e aí, gostaram do vídeo? Mais um ABMED Cálculo aí para vocês. A gente está trazendo, sempre buscando inovações. Eu não vejo nenhum lugar, nenhum canal no YouTube ou nenhum livro trazendo cálculos em medicina. Só vejo aqui no canal da ABMED. Então, se você gostou, dá o like, achou interessante, achou inovador. Isso é uma ideia inovadora. Vocês não vão encontrar isso em nenhum outro lugar que não seja aqui no nosso canal da ABMED. Achou inovador, gostou, compartilha com os amigos. Vamos ajudar o canal a crescer. O canal ainda está incipiente, ainda está engatinhando. Vamos ajudar esse canal aí a distribuir esse canal aí pro pessoal. Tem muita gente que gostaria de saber desse tipo de conteúdo, da forma como esse conteúdo é abordado. Muita gente gostaria de saber disso. Então vamos lá, vamos tentar compartilhar com os amigos, na faculdade, nos grupos de WhatsApp, etc. É assim que o canal vai crescendo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo da ABMED.